Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Revolução dos Dígitos, o podcast oficial da Mão na Massa Aceleradora, onde a gente vai bater um papo profundo e descontraído sobre empreendedorismo, marketing e vendas. Porque você sabe que no mundo dos negócios, e principalmente no digital, os detalhes importam e importam muito. E hoje a gente está aqui recebendo um convidado muito especial, o empresário Cleverson Lacerda, presidente da PKF Latam e sócio da PKF Internacional, uma firma de auditoria com mais de 100 anos de experiência e presente em mais de 150 países no mundo. Cleverson, seja muito bem-vindo ao podcast da Mão na Massa. Muito obrigado. Comecei com 9 anos de idade, eu tinha um tio que vendia veneno para barata. E eu batia de porta em porta para vender veneno. Foi ali que começou a minha trajetória profissional, e posso dizer para você que isso é muito marcante, né? Minha história começou com 9 anos de idade. Com 11 anos de idade eu fui ser cobrador de lotação. Então ali eu tive a minha primeira visão do caixa. Ali eu comecei a ter a minha visão. Então eu entendo que tudo isso foi um ciclo extremamente produtivo para formar e forjar o empresário e o auditor que eu sou hoje. Então eu fui vendedor, ainda menino, eu fui cobrador de lotação, então eu tive acesso a vendas, eu tive acesso a caixa, e com 12 anos de idade fui trabalhar no depósito, no famoso almoxarifado de uma empresa de refrigeração. E ali começou a minha trajetória empresarial e corporativa, eu posso assim dizer, porque eu comecei a ter a visão mais ampla de uma empresa como um todo. Então ali eu aprendi tudo que entrava na empresa, tudo que saía da empresa, a relação do estoque com compras, as oportunidades que existiam em torno de um melhor controle das coisas, de um melhor controle de estoques. E curiosamente, meu primeiro, eu chamo ele carinhosamente de patrão, meu primeiro patrão é um amigo. É um amigo que hoje eu tenho oportunidade de sentar, almoçar e discutir, falar sobre negócios com ele. Aliás, você teve a oportunidade de me ver falando com ele nesses últimos 2 dias que nós estamos aqui em Belo Horizonte. Show de bola. E como que se deu essa relação com a PKF Internacional? Como que isso entrou na sua vida? Como que a auditoria entrou na sua vida? A auditoria, dentro desse processo de construção da minha carreira, foi uma grata surpresa. Eu, com 16 anos, com o anseio de fazer uma faculdade, eu descobri que pelas aptidões e por gostar muito de números e de economia também, e ser um estudioso da administração como um todo, eu descobri uma ciência que mudou a minha vida. O nome dessa ciência é a ciência contábil. Então eu digo para todo mundo que essa ciência ela transformou e tangibilizou muita coisa que eu tinha dentro da minha cabeça ainda de forma muito imatura, mas me ajudou a concretizar muita coisa. Então eu tive acesso à ciência contábil, foi a faculdade que escolhi para a minha vida, foi a profissão que escolhi. Aliás, um fato muito curioso, né, de superação também. Eu me lembro quando entrei na faculdade, eu não tinha como entrar, eu não tinha como pagar a mensalidade, eu não tinha como pagar a matrícula. Eu aproveito para dar esse gancho porque essa é a realidade da maioria do empresariado brasileiro. São pessoas que querem estudar, são pessoas que querem empreender, são pessoas que querem fazer. E eu me lembro que quando eu decidi fazer a matrícula da faculdade, a matrícula era o dobro do salário que eu ganhava. E eu vim de uma família muito pobre, uma família muito humilde. Aliás, eu fui o primeiro da minha família em todas as gerações passadas a fazer uma faculdade. Sensacional, cara. E aí eu, falei, preciso entrar. E eu me lembro até hoje, minha mãe, saudosa, né, que minha mãe faleceu durante a pandemia, mas foi o meu grande exemplo de vida, de superação. Aliás, ela que sempre falava para mim que o maior sonho dela era poder me ver formado, era poder ver um filho dela cursar uma faculdade. E eu me lembro quando eu cheguei para ela, falei, mãe, olha, eu tenho o dinheirinho do salário aqui, mas não dá para pagar a matrícula. E ela olhou para mim e falou assim, mas a mãe não pode fazer muito. Naquela época muito apertado, família muito pobre, 4 irmãos, imagina só os desafios. E ela chegou para mim e falou, não, mas eu tenho o dinheirinho guardado e eu vou complementar para você se matricular. E eu usei uma estratégia, e aí onde eu falo que há uma intersecção já desde o início entre o auditor e o empreendedor que iria se tornar um empresário. Naquele momento, somente a mente empreendedora ali brilhando. E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, poxa,
Eu trabalho numa empresa que eu não tenho perspectiva de crescimento. A ciência contábil é algo que eu quero para mim. Eu tinha bons exemplos, eu já namorava a minha esposa na época. Aliás, tudo na minha vida foi sempre muito precoce, né? Você vai descobrir, né? Então, eu conheci minha esposa com 16 anos, casei com 19. Tive o contato através do meu sogro também com a contabilidade e com o mundo da auditoria, porque ele trabalhava em um dos meus concorrentes hoje. Meu sogro trabalhava já naquela época, há 24 anos atrás. E aí eu tive essa influência e pensei, se eu entrar na faculdade, mesmo que eu não possa pagar no começo, o fato de estar estudando vai me abrir portas e eu vou poder me inserir nesse mercado. Então foi exatamente a decisão que eu tomei. Entrei na faculdade, paguei a matrícula, fiquei 1 ano devendo a faculdade. Só precisava entrar. Aliás, Isso acontece na Suíça, isso não acontece no Brasil. Não, isso acontece muito distante daqui. A realidade brasileira é completamente diferente. Eu tenho certeza que muita gente vai se espantar ao ouvir isso. Muito na bom. verdade. Então, a grande verdade é que eu fiz isso, né? Por 1 ano eu estudei, não podia pagar a mensalidade. Meu salário mensal era menor do que a mensalidade da faculdade. Então, você pensa em um cenário de mais de 20 anos atrás. Aliás, uma dica também para aqueles que querem estudar, porque hoje você faz uma faculdade com R$99 por mês, você está estudando e consegue uma Facilita formação. muito, né? Não tem mais boa desculpa. ou não, a gente vai... isso é um tema para um próximo podcast. No próximo capítulo. Mas a verdade é que a acessibilidade hoje é muito grande, há uma amplitude de oportunidades, mas naquela época tudo era muito difícil. Muito difícil. E eu consegui me inserir nesse contexto. E eu me lembro que no meio do caminho, quando terminou o primeiro semestre, eu falei, poxa, acho que não vai rolar isso aqui não. Acho que eu fiz alguma bobagem. E aí ficou aquela guerra do anjinho com o diabinho ali na orelha. Ó, você fez bem. O outro dizendo, ó, eu acho que você tá no caminho errado. Não vai dar certo. Vai falhar. Mas com 1 ano cravado, que eu estava na faculdade, eu consegui meu primeiro emprego em uma multinacional do meu segmento que me abriu as portas pro mundo da auditoria. E ali a minha vida começou a mudar. E eu me lembro que depois desse 1 ano eu consegui já renegociar a faculdade e consegui organizar minhas coisas. Casei muito rápido, fiz a minha vida muito rápido. Então isso é só um overview aí de como eu cheguei até aqui. Não caí de paraquedas na minha profissão. Eu conheço a minha profissão em várias etapas dela. Sempre fui um estudioso assíduo dessa ciência contábil, que para mim é muito mais do que uma profissão, é uma paixão. E a auditoria, porque de fato é uma profissão que, do meu ponto de vista, óbvio, você vai falar que eu sou suspeito, mas para mim é uma profissão fantástica. Porque se nós usássemos mais a auditoria como ferramenta de gestão e de estratégia, eu tenho certeza que o mercado brasileiro seria diferente. Então, eu posso te trazer dados aqui, vou te trazer ao longo do nosso podcast, mas você vai descobrir que há países, inclusive na América Latina, onde é obrigado a se ter auditoria a partir do momento que você tenha qualquer tipo de CNPJ. Isso é por força de lei. E, às vezes, a pessoa usa a força da lei para criar mitos em cima de uma profissão, quando, na verdade, ela é muito mais estratégica do que regulatória. É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Claro, com a ajuda de vocês. Cara, sensacional. E já pegando um gancho aí dessa questão da auditoria, em alguns países já regulado, é obrigatório, a gente percebe que no Brasil, né, e eu vivi isso na pele, né, te conhecendo melhor, podendo estar mais próximo, né, eu tô cada vez mais mergulhado nesse universo também, entendendo cada vez mais sobre isso e quebrando os meus próprios mitos e tabus sobre a questão da auditoria. E ao conversar com outros empresários, né, perguntando propositadamente sobre auditoria, eu já tinha essa percepção, mas eu pude constatar que existe um tabu. Geralmente as pessoas acham que a auditoria é algo que só acontece quando tá ruim, ou para poder tirar esqueletos do armário, ou para poder jogar poeira para debaixo do tapete. Por que você acha que no Brasil a auditoria é um tema tabu para os empresários? Bom, primeiro, sem dúvida, a falta de conhecimento, né? Então, a partir do momento que você não conhece, e isso não é uma realidade do brasileiro, isso é uma realidade do ser humano. Nós temos medo do desconhecido. E tudo aquilo que a gente desconhece acaba fazendo com que a gente crie certos bloqueios. E esses bloqueios não nos permitem, na verdade, avançar em determinados temas. Então, a profissão do auditor, ela passou por essa... acho que hoje, com um pouco mais de informação, algumas empresas conhecem mais, mas ainda existe, sim, essa realidade de que a auditoria, e você citou um tema, uma frase, na verdade, que marcou muito o nosso bate-papo, quando você foi me falar da auditoria. Poxa, eu conversei com alguns empresários que sofrem
auditoria, né? Então, olha o termo. Olha o termo associado à auditoria, né? Sofre auditoria. E você sabe que isso é curioso, né? Que eu brinco com os meus filhos, né? E eu falo pra eles, poxa, o pai gosta de vender o que ninguém quer comprar, né? Porque eu comecei minha carreira vendendo veneno. E agora eu tô vendendo auditoria. Né? Então, existe de fato essa relação justamente por falta do desconhecimento, a falta de informação. E o segundo, porque o auditor ele fala algumas verdades que o empresariado não gosta de escutar. E essa é a grande verdade. A gente criou uma mentalidade no Brasil de empresários que foram forjados ouvindo somente aquilo que quer e não aquilo que é necessário. E o ponto crucial é que a figura do auditor é uma figura totalmente independente. E é essa independência na auditoria que faz com que ela seja a melhor ferramenta de gestão para um bom negócio. Por quê? Porque o auditor vai falar, olhando no seu olho, aquilo que você não quer ouvir. Porque o auditor não é seu amigo. O auditor é amigo do seu negócio. O auditor é amigo dos seus processos bem criados. O auditor é amigo da prosperidade do seu negócio e não necessariamente da sua falsa prosperidade por não conhecer o seu negócio. Então, talvez esses dois pontos, a falta de conhecimento e talvez o receio de escutar aquilo que eu não quero ou que eu temo em relação ao meu negócio, talvez me crie um bloqueio e por isso não conheço ou não avanço em uma auditoria como deveria. Mas a auditoria é muito mais estratégica do que regulatória. E nós precisamos trabalhar muito bem isso, porque senão fica aquela figura do não preciso. Por que eu vou contratar uma auditoria? Ninguém me pede. Não tem ninguém me cobrando para isso, quando na verdade ela é uma ferramenta de gestão. Ao contrário do que pensam, né? A auditoria ela não está ali para te ferrar, ela está ali para te ajudar. Né? Então, acho que o termo auditoria, ele já traz essa falsa sensação de que, na verdade, vão ser apontados erros. Eu acho até que o empresário pode se sentir ferrado, Natália, mas a auditoria nunca vai ferrar o negócio dele. Sim, é isso que eu tô querendo Muitas vezes dizer. é o empresário que está ferrando o próprio negócio quando toma atitudes descontroladas em relação ao negócio e não quer enxergar. E a auditoria vai te ajudar a enxergar isso. Então, eu preciso dizer para quem nos ouve que a auditoria na verdade, uma lupa sobre o teu negócio que vai fazer com que você traga à tona e enxergue pequenos, porque todo erro começa pequeno. Sim. Toda fraude começa pequena. Todo descontrole começa pequeno. E a auditoria vai trazer com uma lupa muito bem apontada, vai trazer à luz determinados pontos que vão ser cruciais para o sucesso do negócio. Então, talvez o empresário se sinta ferrado porque o auditor vai dizer para ele assim, poxa, você não acha que você está sangrando o caixa da tua empresa, tirando dinheiro da tua empresa quando não deveria? E aí vai doer, igual você falar com uma criança mimada. Será que esse descontrole, será que essa mistura do caixa do seu negócio com o caixa da sua empresa é viável? Então, o auditor vai trazer à luz de certas normas e regras que já existem. Nós estamos falando de uma profissão milenar. A auditoria segue processos na íntegra e talvez o nosso maior desafio ao trazer essa cultura para o empresariado brasileiro é que o brasileiro não gosta de seguir processo. O brasileiro gosta de pular etapas. Então, a gente vai olhar que... Gosta sempre de dar o jeitinho. É sempre o jeitinho brasileiro. Então, assim, se Deus seguiu processos e etapas desde o princípio, quem somos nós para descumprir isso? Né? Deus é Deus, podia ter criado um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, você vai ler... eu gosto muito da Bíblia. Né? A Bíblia é um referencial gigantesco para mim, porque é o maior manual de empreendedorismo do mundo já visto. E onde tem o maior copywriter de todos os tempos também. Não tem igual, porque foi escrito pelo melhor copywriter. Né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus criou cada coisa em um dia, em uma determinada ordem, não ferindo essa ordem em momento algum. Ele usou o mesmo processo, o mesmo procedimento, criando coisas distintas. E o legal, ele era sempre direcionado a resultados. Deus olha no final do dia, de todo um trabalho escalonado, de toda a criação, ele olhava e auditava aquilo que ele tinha feito. Sensacional, muito bom, adorei. Mas como que Deus auditava o que tinha feito? Porque a Bíblia vai dizer que e viu Deus que era bom. Ou seja, ele auditou o processo de todo um dia de trabalho. Então, note que essa profissão, na verdade, é chegar no final de um processo, de todo um esforço que o empresário está fazendo. Porque o empresário está na operação, ele está preso. Sim. Ele está ali, ele quer vender, ele quer faturar, ele quer contratar, ele quer formar gente. Quer crescer, ele quer crescer, ele quer expandir, ele quer muita coisa ao mesmo tempo. Ele precisa de alguém que chegue para ele no final do dia e diga, tá bom,
E esse cara é o auditor. Sensacional. E qual é a diferença básica? Você já deu um spoiler aí sobre a questão do brasileiro, que é sempre dar um jeitinho. Você tem uma vasta experiência, não só no Brasil, mas internacional também nesses anos todos, como auditor e principalmente como sócio da PKF Internacional. Qual que é a principal diferença que você percebe de um empresário europeu, de um empresário americano para um empresário brasileiro, quando o assunto é a auditoria? Bom, são mais de 20 anos nesse mercado. Na verdade, são 22 anos já atuando nesse mercado. Eu até brinco, eu tenho mais tempo com auditoria do que sem auditoria. Eu tenho mais tempo de vida com ela do que sem ela. Então, é só para vocês entenderem que isso, de fato, não faz parte da minha vida. Eu respiro isso todos os dias, né? Então, eu fui empregado por muitos anos, cresci na minha área, fiz carreira e cheguei ao topo da carreira naquilo que o meu mercado chama de Big Four, que são as 4 grandes empresas de auditoria. E há 10 anos eu resolvi começar o meu negócio empreendendo nesse segmento, entendendo que existia uma lacuna muito grande. Então, você falou das diferenças de países. Eu quero só fazer um contraponto aqui, talvez nem um contraponto, mas complementar isso dizendo que eu não preciso ir muito longe para achar essas diferenças. Então, o que eu percebi? No mercado de auditoria, eu tinha as grandes empresas monopolizando esse mercado e essas empresas tinham uma chancela muito forte. E eu tinha um monte de empresas que queriam ganhar dessas outras empresas por preço. E eu entendi que existia uma lacuna muito grande nesse mercado. E que lacuna é essa? Porque nem todo mundo compra preço. Na verdade, existe uma busca muito grande por qualidade. E essa qualidade que eu sempre persegui, eu identifiquei em uma marca chamada PKF. A PKF, que é uma empresa centenária. A primeira versão da PKF, ela data de 1869. Então, é muito tempo. Né? Então, 3 sócios fundaram esse negócio no Texas, nos Estados Unidos. Pennell, Carey e Foster são 3 sócios fundadores, criaram esse negócio que hoje é uma rede de firmas que engloba mais de 500 escritórios ao redor do mundo. E eu identifiquei essa marca, olhei os valores dela e falei, poxa, isso é para mim. Por quê? Porque eu consigo, através dessa marca, com o valor que ela tem, mostrar para o mercado e para o médio empresário, ou o que eu chamo de mercado empreendedor. O que é o mercado empreendedor? Não é só o mercado startupeiro que está começando agora e quer em um ano transformar o negócio em um negócio de bilhões. Não, é aquele empresário que está batalhando já há muitos anos, que cresceu na raça, chegou até onde está na raça, mas ele não consegue dar o próximo passo. Ele não consegue subir o nível. Então, a gente chega com esse pilar sólido de auditoria, trazendo para ele governança, processo, compliance, e mostrar para ele que isso não é só uma força motriz regulatória, mas que isso, na verdade, é uma força motriz que vai impulsionar o negócio dele a estar preparado para inovação, para busca de funding, para busca de capital, para busca de sócios, preparar a empresa dele para o crescimento. E aí eu, enxergando essa lacuna, percebi que existe uma divergência cultural muito grande. E aí eu fui estudar auditoria e chego no teu ponto para dizer que a nossa diferença é a cultura. Por quê? Quando a gente vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos existem regras muito claras e o americano sabe que ele não pode burlar essas regras. Então, se a gente remontar a história da auditoria, nós vamos lá para o ano de 2002, você vai lembrar de uma empresa chamada Enron. A Enron, que maior escândalo já conhecido, que deu origem à lei Sarbanes-Oxley, muito conhecida pelo termo SOX. Essa lei nasceu de 2 senadores, Sarbanes e Oxley, que criaram essa lei trazendo maior transparência e responsabilidade aos administradores das empresas listadas, porque o escândalo da Enron, na verdade, nos conta a história de uma empresa que, por trabalhar equivocadamente, vamos assim dizer, os seus números contábeis, resultou na quebra da empresa e, junto com ela, a maior empresa de auditoria já conhecida na história, que se chamava Arthur Andersen. E essa empresa de auditoria quebrou junto com a Enron, ela afundou, ela sumiu do mapa, é uma marca que simplesmente desapareceu, e que depois de 7 anos de ter passado por tudo isso, foi-se comprovado de que a empresa ela executou todos os procedimentos de auditoria que cabia a ela executar e que não existia nenhum tipo de envolvimento na fraude que ocorreu dentro da Enron, mas até lá a empresa já tinha quebrado. Então, houve também uma quebra de paradigma, cito isso porque é uma quebra de paradigma no próprio mercado americano. Então, o americano ele tem essa visão da responsabilidade muito forte.
No Brasil, a gente tem isso para as empresas listadas, para as empresas que estão em bolsa, com a responsabilidade maior do conselho de administração, do conselho fiscal, do CEO do negócio. Mas nos Estados Unidos, essa visão é uma visão com uma amplitude muito grande. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso mercado e para a nossa realidade. A responsabilização do empresário, do empreendedor, em construir um negócio baseado em pilares sólidos de governança para que esse negócio tenha perpetuidade, legado. Então, uma pessoa quando cria uma empresa fora do Brasil, geralmente isso é cultural, há vários estudiosos, né? Se a gente remontar a própria teoria geral da administração, se a gente for estudar aqui Henry Ford, por exemplo, e outros, né? A gente vai ver que existia uma preocupação muito grande em deixar muito mais do que um produto, em deixar um legado, em deixar uma marca no segmento. Então, isso remonta à ideia de construir pilares sólidos, né? Quando a gente vai para a Ford, por exemplo, a gente entra em toda aquela cadeia produtiva, os processos de produção e toda uma desmistificação, né, de conceitos ou de preconceitos em um mercado que até aquele momento parecia loucura, né? Porque ninguém vislumbrava o carro pronto. Né? Todo mundo viu um monte de processo, um monte de peça, um monte de coisa jogada e um doido que em algum momento viu o carro pronto. Né? Então, o auditor é esse cara. O auditor é o cara que vê o seu negócio pronto, que muitas vezes você não está vendo ainda. Mas ele é capaz de enxergar, através de números, de dados, de metodologia e de uma ciência por trás disso, ele consegue enxergar aonde a sua empresa está e o potencial que a sua empresa tem de continuar ou até mesmo de descontinuar. Ou seja, o auditor está sempre olhando para o futuro. Sempre. Na verdade, não é que está sempre olhando no futuro, é que o auditor ele consegue ler o presente com a ideia de perpetuidade. Prever o futuro. Então, ele consegue... A auditoria é, de certa forma, um instrumento de previsibilidade. Porque a auditoria ela está correlacionada diretamente a riscos. Né? Então, até que ponto você gosta de correr riscos? Até que ponto você gosta? Você gosta de paraquedas, Gustavo? Não. Não? Eu gosto. Você pularia de paraquedas? Não. Eu pularia. Então, você nota que o meu conceito de risco e o teu é completamente diferente. Totalmente. Certo? E se a gente se junta e vira sócio? O que vai acontecer? Você tem um sócio que gosta de pular de paraquedas e o outro que não. Quem que vai dizer que esse negócio é certo ou errado? Você ou eu? Então, a gente vai ter que criar pilares de governança para determinar até que ponto você pode não pular de paraquedas, mas não vai impedir que eu pule. E o auditor é aquela pessoa que vai chegar para você e vai dizer, o pilar é sólido, com isso você gerencia bem o seu risco, mantém os dois sócios vivos ou aquele que vai pular de paraquedas com uma incerteza talvez até relevante, mas não materializada, porque o risco ele existe, mas vai criar a estratégia por trás desse negócio vai ter pilares sólidos com alguém olhando e dizendo para você, vai lá, tá tudo bem, tá tudo certo, dá para seguir assim. Ou do contrário, você não vai perpetuar, não vai crescer e vai perder muitas oportunidades porque você quer sempre alguém que olhe igual você. Porque quando a gente fala de risco, se eu falar para você, vamos pular de paraquedas, você não vai. Agora, se eu conseguir provar para você que eu vou colocar um colchão gigante, que a altura vai ser reduzida, que se o paraquedas falhar, vai ter 12 paraquedas para abrir para você, eu vou conseguir pelo menos fazer com que você gerencie a ideia na sua cabeça para entender até onde o teu risco é viável ou não. Então, o auditor ele faz isso. O auditor ele entende os riscos do seu negócio, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Então, os riscos tangíveis são riscos que estão muitas vezes ligados à própria operação. Agora, existem riscos intangíveis que muitas vezes o empresário não vê e o auditor ele consegue ter a visão disso e trazer para ele dentro de um cenário que ele consegue gerenciar. E gerenciar risco não é uma tarefa fácil, porque o empreendedor tem sempre aptidão a maiores riscos. Por quê? Risco e ganho, eles estão numa corrida onde os dois carrinhos estão sempre ali juntos. Então, a gente precisa chegar para o empresário e dizer para ele assim, calma, não é bem assim. Existem formas de você gerenciar isso sem que você corra exageradamente para garantir que você vai chegar no final da corrida. Porque senão você, negócio e o risco que está ao seu lado, em algum momento, vocês vão encostar aí roda com roda, o carrinho vai colidir e vocês vão parar no meio.
E aí a gente chega com essa visão para dizer para o empresário quando é hora de parar, quando é hora de avançar. E tudo isso dentro de metodologia clara, objetiva, utilizando dados. E por que eu falo que a contabilidade é uma ciência? Porque ela engloba o que tem de melhor em várias profissões. O contador consegue ser administrador, economista, o próprio exercer a sua própria função de contador. E no caso do auditor, ele consegue mergulhar em uma diversidade de negócios que permite que eu tenha uma visão ampla, enxergando muitas vezes aquilo que você não enxerga porque você está muito preso na sua operação. E na sua visão de negócio, numa ideologia, às vezes num sonho, num propósito, e termina não vendo muitas coisas que estão acontecendo debaixo, às vezes, do nariz do empresário. E você falou a respeito de riscos. Quais são, para a gente poder exemplificar para quem está assistindo a gente, o empresário que está vendo a gente agora, quais são os riscos ocultos que, pela sua experiência, podem estar acontecendo agora e que o empresário não tem a mínima noção de que isso pode, muitas vezes, levar a empresa dele à falência e tendo a sensação de que está tudo bem? Isso vai desde o próprio descontrole, né? Então, a auditoria ela vai se utilizar de ferramentas que vão permitir que a gente olhe para controles existentes, a ausência desses controles também, né? Então, assim, isso vai desde coisas básicas. Eu me lembro de um fato interessante, não posso citar nomes por confidencialidade, mas eu, há mais de 20 anos nessa profissão, e aqueles que se identificam com isso, talvez algum auditor aí, vai que caiu algum auditor de paraquedas, né, no nosso podcast, né? Mas eu me lembro que uma das tarefas, quando trainee ainda de auditoria, era acompanhar inventários físicos, acompanhar a contagem de estoque. Então, um dos procedimentos da auditoria, pelo menos uma vez por ano, ou pelo encerramento do exercício social de um negócio, que na maioria dos casos no Brasil é 31 de dezembro, a gente ir lá e atestar se o estoque dele existe, de fato. E eu me lembro que eu fui em um determinado lugar em Manaus, uma empresa, uma indústria muito grande. Para você ter uma ideia, para eu contar o estoque ou fazer a minha amostragem de contagem, eu tinha que subir em um guindaste e caminhar em cima dos pallets, que era uma cidade. E de repente eu tô lá andando e contando os pallets. Quando eu dou um passo para frente, eu caio. Que isso? Eu caí literalmente. Literalmente caí. E aí eu caí como se fosse umas 2 fileiras de caixa para baixo. Graças a Deus, não era a fileira inteira, era uma quantidade. Consegui ali me segurar. Voltei. E aí andei mais um pouco, já testando o chão. Comecei a perceber que o chão não era firme, ou seja, os pallets não estavam firmes. Notei um movimento estranho em quem estava acompanhando por parte da empresa a contagem junto comigo. Então, aí vai a sacada, né? Do menino que nasceu com 9 anos, já estava vendendo veneno, já conhecia a rua, já sabia como funcionava, de que já tinha trabalhado no estoque de uma empresa e tinha uma visão de como era o estoque de um negócio. Eu percebi um movimento estranho, um movimento não muito agradável. Saí de fininho, peguei o telefone, liguei para o escritório em São Paulo. Falei, preciso falar com o sócio da conta agora. Não, mas o sócio falou, eu preciso falar agora, urgente. Falei, estou aqui na empresa tal, caí em 2 fileiras de caixa e tudo me leva a crer que boa parte das caixas deste estoque está vazia. O sócio me atendeu, me deu as instruções, falou, olha, vai pro hotel, não fale com ninguém. Sendo cara. Não fale com ninguém. Coisa de filme, bicho. Coisa de filme, eu já passei por isso. Faça as suas malas e vá para o aeroporto. Não olhe pra trás, não fale com ninguém, não confie em ninguém a partir de agora. E aí eu me lembro que eu fui mandar uma outra equipe. Eu era um trainee, era um jovem auditor na época, né? Existia um esquema de desvio dentro do estoque desta empresa. Era uma empresa grande de eletrônicos e muitos dos eletrônicos estavam sendo desviados por funcionários. Caramba. Mas isso eu estou falando de uma empresa muito grande, uma empresa... Agora você imagina, uma empresa muito grande, mas que tinha governança, que tinha todas as áreas bem estruturadas, sistema integrado, que tinha tudo isso. Isso estava acontecendo. Então, note que são experiências que parecem assim, casos extremistas, mas era um risco que não estava tangível e não estava visível aos olhos dos gestores.
Então, por mais que a empresa tivesse controles, por mais que a empresa tivesse sistemas, a gente precisa entender que existe o fator humano por trás de tudo isso. A gente precisa entender que muitas vezes os riscos não estão diretamente associados à atividade primária daquele negócio. Então, as pessoas buscam formas de burlar. Então, existem riscos em todos os aspectos. Esse é um dos riscos. Mas um exemplo de risco, por exemplo, que o empresário não enxerga. O brasileiro vive para sustentar o seu maior sócio, Gustavo. O maior sócio de todo negócio no Brasil. Quem? Raimundo. Fala ou não fala? Quem será? Fala ou não Será que fala? Quem será? Fala ou não fala? Nós temos a maior carga tributária, ou uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, a boa parte do empresariado brasileiro trabalha para sustentar a máquina pública. A gente gasta muita grana com imposto, a gente gasta muito dinheiro com imposto. E, às vezes, o brasileiro, para fugir desse sistema que gera uma carga tributária elevada, ele quer criar o jeitinho dele. E, por criar o jeitinho dele, acaba correndo riscos desnecessários. Porque há formas de você criar processos que geram economia tributária. E é uma diversidade. Citei para você um exemplo hoje que é um exemplo clássico, um exemplo que está na internet, todo mundo é acessível. Você pode entrar agora no Google e pesquisar sonho de valsa. Chocolate sonho de valsa. O sonho de valsa, enquanto bombom, pagava 3,65% de IPI sobre o produto. A partir do momento que em uma sacada de um tributarista massa, que pôs a mão na massa para fazer o trabalho dele, então ele descobriu que se ele transformasse aquele produto em um biscoito wafer e mudasse a embalagem, ele teria a economia desse imposto. Então note que há o jeitinho que... Eu não gosto muito desse negócio de jeitinho brasileiro, porque eu sou brasileiro... e não gosto de jeitinho, eu sou auditor brasileiro. Então, ele achou alternativas dentro da regra do jogo. Sem burlar a lei. Para mudar ele. Então, a gente precisa entender que se a gente entrou no jogo e a gente entrou nesse negócio para jogar com seriedade, a gente tem que seguir as regras dele. E o jogo tem regras. E o legal do Brasil é que a gente tem muita regra. E ao invés de não seguir a regra, por que não tentar fazer a nossa interpretação dessa regra e aplicar ela no jogo? Perfeito. E fazer a diferença. Então é exatamente isso que a gente fala para os nossos clientes, inclusive. Então o auditor, por exemplo, ele enxerga que o cliente está pagando muito imposto. Em vez de chegar para o cliente e falar, faça o errado, o auditor ele é responsável por chegar ao cliente e dizer, existem alternativas. E essa visão multidisciplinar que eu já citei aqui, do contador, administrador, sim, economista, vendedor de veneno, cobrador de lotação, trabalhador do estoque e do depósito de uma empresa de refrigeração, é essa visão multidisciplinar que vai permitir que a gente olhe para o negócio do cliente e diga para ele, existe no risco, existem oportunidades. E essas oportunidades podem ser exploradas de maneira correta. E aí cabe ao auditor levar não só o problema, que talvez um dos pontos que você citou sobre a visão do auditor como vilão, é porque existem, como em toda a profissão, em todo lugar, vão existir somente aquele que aponta o problema. Então não é uma questão da profissão do auditor, é uma questão do perfil de cada um dentro dessa profissão. Então vai existir aquele auditor que chega para o empresário, para o empreendedor, que chega para o gestor de negócio, dos grandes negócios e diga, você tem um problema. E aí a pessoa olha para ele e fala, tudo bem, mas como eu resolvo? Não, aí você tem que contratar uma consultoria para te ajudar. Não, aí você tem que se virar com a sua equipe. Não, cabe ao auditor, já que você é o responsável por apontar o dedo, a minimamente mostrar qual é o caminho para o seu cliente. E dizer para o teu cliente, existe o risco, eu conheço o teu negócio, sei como o teu negócio funciona e existe um caminho para você resolver. Eu posso colocar a mão para fazer? Não, eu sou teu auditor. Eu não posso pôr a mão para fazer, mas eu posso dizer para você que existe um caminho, apontar a direção para você e, por que não, até trilhar o caminho junto com você, dizendo para você, tá no caminho certo, tá funcionando, vai dar certo. Validando, né? E validar aquilo, poxa, essa é a palavra, validar aquilo que está sendo desempenhado ao longo desse caminho. Sensacional a explicação. E qual a diferença entre auditoria interna e auditoria externa? Esse é um ponto fantástico, né? Então, a auditoria externa, ela tem a visão totalmente independente, por isso já se diz externa,
Ou seja, o auditor ele vai utilizar de metodologias para, a partir de coisas que foram produzidas pela administração da empresa, e aí essas coisas a gente chama de demonstrações contábeis, né? Então, eu falei coisas aqui, os auditores vão me matar também, né? Então, assim, as demonstrações contábeis de uma empresa, elas são validadas por um auditor externo que vai emitir uma opinião independente daquela demonstração contábil. Quando você abre o jornal lá e vê uma demonstração contábil lá, famoso, as pessoas falam só do balanço, né? Mas o balanço é só uma peça dentro dessa composição de demonstrações contábeis, né? Mas quando você vê um balanço publicado, você vai ver que depois de toda a publicação do balanço, da DRE, da DMPL, da demonstração do fluxo de caixa, se quiser depois eu explico a sopa de letrinhas, você vai ver que há uma série de notas explicativas e lá no final tem relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis. Isso é papel do auditor externo. Então, no Brasil, empresas listadas em bolsa, empresas reguladas. O que eu chamo de empresas reguladas? Bancos, equiparadas a bancos, empresas de seguros. São empresas que têm a obrigação de passar por um processo de auditoria e não sofrer uma auditoria. Pelo amor de Deus, hein, gente? Chega de sofrer auditoria. Então Vamos passar por uma auditoria. Elas passam por força regulatória pela auditoria externa para validar as suas demonstrações contábeis. O auditor interno vai trabalhar de dentro para fora. Ou seja, o auditor interno vai validar todos os processos e todos os controles que têm por único objetivo endereçar ou cobrir riscos que estão associados à produção dessa demonstração financeira, dessa demonstração contábil, por que não dizer outros riscos também. Existe a auditoria interna hoje que é mais focada em operacional, em otimização de processo. Existe a auditoria interna que tem propósito específico, ela foca em uma área específica que já foi mapeada como um problema pela administração. Então, o auditor interno ele circula mais dentro do negócio com o objetivo de ajudar na implementação de controles, na validação desses controles e no gerenciamento de risco. O auditor externo chega depois e vai validar tudo isso que foi construído pela administração em conjunto com o seu auditor interno, se a abordagem desse auditor externo for uma abordagem baseada em controles, porque pode não ser. Existem empresas que não têm um sistema de controle eficaz. Às vezes a empresa ela até tem os seus controles, né? Eu chamo de papel de pão, né? Todo mundo tem um papel de pão, né? Você costumava escrever no papel de pão? Sim, demais. Fazer conta em papel de pão. Fazer conta em papel de pão. Então, eu costumo dizer que papel de pão é controle. Mas é um papel de pão que foi... que é um controle que no final do dia ele serve só para você que escreveu nele. Então, o bom controle não pode servir só para você. O bom controle tem que ser validado. Então, às vezes o auditor chega, a empresa tem controle, mas não chegou em um nível ainda de ser validado. Então, ele tem uma abordagem, o auditor externo tem uma abordagem que a gente chama de abordagem substantiva. Que é o quê? É pegar a base de construção dessas informações e fazer teste. Pedir documento. Poxa, legal, você está dizendo que você tem aqui no teu balanço aqui 10 milhões aqui para receber de cliente. Me dá a relação deles. Quem são esses clientes? Há quanto tempo está parado isso no seu contas a receber? Faz quanto tempo que você não recebe desse cliente aqui? Há quanto tempo esses títulos estão parados? Né? Então aqui você está dizendo que você tem 100 milhões em máquinas. Quais máquinas? Me dá a relação. Fisicamente estão onde? Deixa eu lá dar uma olhada. Deixa eu ver se essa máquina está operando. Deixa eu ver se de repente você não tem um estoque represado. Deixa eu olhar, daqui a tua relação de estoque. Como é que está a composição do custo do teu produto? Será que você está alocando o seu custo corretamente? Porque isso vai impactar diretamente em uma diversidade de coisas. Impacta em rentabilidade, impacta em estratégia de negócio. Né? Então, às vezes, a gente olha e vai caminhando por esse processo, a gente consegue enxergar, muitas vezes, aquilo que o empreendedor não está enxergando. Né? O empreendedor tem aquela visão de venda. Né? Então, ele fala, quero vender. E a venda a qualquer custo. E, às vezes, ele tem uma estrutura de comissão falida. A estrutura do custo do produto dele não está refletida diretamente para que ele tenha uma margem de contribuição. Eu chamo de margem de contribuição, que é a formulazinha receita menos custos, né? Então você chega ali na margem bruta, às vezes a própria margem bruta já não se paga. E ele não está vendo isso. Por quê? Porque às vezes o processo de construção do número não está correto, não está legal. Então o auditor te ajuda a enxergar tudo isso. É uma visão muito mais ampla do seu negócio, é uma leitura que se faz não só para se ter uma chancela de uma auditoria, um relatório de um auditor, mas é de fato ter alguém que olhe para o seu negócio com um olhar de empreendedor,
mas com um olhar também que traz toda essa estratégia que envolve a profissão do auditor. Isso é muito legal. Ou seja, eu enxergo até como uma oportunidade Sempre. de você fazer a sua empresa de fato prosperar. Sempre. Né? De ter dinheiro no caixa ali, de gerar caixa, enfim, de um assunto que nós vamos chegar daqui a pouquinho. A auditoria, né, ela termina sendo uma aliada na questão da relação do empresário com a empresa e com os próprios colaboradores, porque muitas vezes o empresário ele não sabe como... pior do que não ter número é ter número errado. Mas muitas vezes o próprio empresário, por estar focado na expansão do negócio, na visão de futuro, em expandir e levar aquilo para frente, ele muitas vezes não consegue auditar ou extrair a informação que ele precisa. E ele termina confiando, às vezes, no colaborador. E muitas vezes o colaborador também, por algumas questões, às vezes de cultura, às vezes de relacionamento, ele não tem coragem de falar certas coisas para o dono, para o empresário. Então o auditor entra como a palavra não seria um coringa, mas como uma figura, às vezes, neutra, com as ferramentas certas e o conhecimento para poder conseguir extrair a informação correta para poder dar a visão certa para o empresário. Então é uma puta ferramenta de alavancagem de negócio, se você for para pensar assim. É uma baita ferramenta. Para pensar, Gustavo, que eu tô há 22 anos nessa área. Nesses 22 anos eu circulei praticamente por todos os setores da economia. Bancos, seguradoras, setor automotivo, setor de energia, o ramo de prestação de serviços, são incontáveis os segmentos que eu já trabalhei. Com essa visão do auditor. Você acha que eu conheço um pouquinho de alguns negócios? Tenho certeza. Agora você imagina. Agora o empresário, às vezes, ele está ali vivendo o sonho dele, porque, infelizmente, a gente tem um pouco desse romantismo no Brasil, né? O brasileiro, ele romantiza muito o negócio. Isso é outra questão do empresário brasileiro, né, Cleves? O brasileiro romantiza muito o negócio. O negócio no Brasil é extremamente romantizado. Então, às vezes, essa questão do auditor como um vilão... Não é que o auditor é o vilão, é que o auditor vai falar algumas coisas que você não quer escutar porque a sua empresa é seu bebê. O empresário é a criança mimada, né? Exato, ele quer escutar o que convém e não o que é de fato mais então, importante. Às vezes a gente chega ali com aquela visão de fora, mas uma visão que ela é muito bem embasada. Porque ela remonta não só uma história de vários segmentos, mas uma história técnica, com metodologia, com uma série de coisas que muitas vezes o empresário está ali dentro da operação, ele não enxerga, ele não vê. E a demonstração contábil é uma ferramenta fantástica para isso. Eu falo, esses dias eu parei no escritório com os líderes que a gente está formando. A gente tem um programa de formação de líderes no escritório. Então, eu elenco ali uma quantidade de profissionais que eu enxergo que tem potencial para serem líderes no nosso segmento. Porque eu comecei a perceber que a formação do auditor de forma cartesiana, seguindo somente legislação, processo, metodologia. Eu percebi que não funcionava, porque a gente estava criando um monte de robozinho para fazer auditoria que não conhecia negócio, não conhecia a prática, não conhecia a realidade. E aí eu comecei a formar esses líderes para dizer, olha, vocês precisam olhar para a empresa dos nossos clientes como se fosse de vocês. Senta no negócio do cliente e na cadeira do cliente, mas com todas as ferramentas que você tem como auditor. E aí você vai começar a entender que aqueles números vão saltar. E é muito comum a gente pegar, por exemplo, a gente discutiu algumas vezes, por exemplo, você pega a demonstração contábil, você tem o balanço, você vai conseguir ver de forma estática índices de liquidez, né? Como é que está a saúde financeira desse negócio, mas é uma foto. O que é o balanço? O balanço é uma foto. Se você pegar, eu te mostrei uma foto minha de 4 anos atrás, mostrei ou não? Mostrou. O que você falou para mim? Nossa, é uma pessoa totalmente diferente. É outra pessoa. Pois é. Se eu te mostrar uma foto da empresa de ontem e uma foto de hoje, a empresa é diferente. A empresa ela é viva. A empresa muda a todo tempo. Então não adianta eu somente me prender a número. A demonstração contábil é uma grande ferramenta para fazer leitura, mas qual que é o problema? Quando eu olho para o balanço, já foi. Não adianta eu olhar para o morto e dizer para ele... Não, é verdade. Não adianta olhar para o morto e dizer, levanta. Eu sou o auditor. O auditor milagreiro agora. Morto, levanta. Empresa. Você não está quebrado, empresa. Né? E às vezes o empresário... Eu gosto muito de empresário. Eu sou empresário também, gente. Eu sou auditor, mas sou empresário. Eu sou empresário do segmento de auditoria. Eu sou presidente do meu negócio. Nós temos várias empresas. Eu tenho empresa de auditoria, de consultoria. Né? Nós temos uma diversidade de segmentos, uma gama de serviços muito ampla. E eu sei o que é ser empresário, eu sei a dor de criar produto, de ver produto dar errado. De quebrar, de reestruturar. Não vou nem falar dessa parte de quebrar e de reestruturar. Né? Porque já quebrei, já tentei. Eu já saí do meu ramo uma vez, tentei empreender fora, já quebrei.
Já dei com a cara no chão algumas vezes. Então eu conheço exatamente o que é a raiz, dor de verdade. do empresariado. Eu sei, na verdade. Agora, não adianta a gente... O empresário o empresário brasileiro é um homem de fé. Independente de religião. É verdade. Agora, a gente precisa entender onde... É a gestão pela fé. A gente precisa entender até onde você faz a gestão pela fé e você faz a gestão por insanidade. O que é gestão pela fé? Eu tenho tudo sob controle, estou fazendo tudo da melhor forma possível, tudo da maneira correta, porque fé é regra de conduta, fé é padrão. A fé ela vai te determinar padrões elementares para você viver. Pela fé eu tenho princípios e valores éticos e morais que me permitem ter um presente sólido. Isso é fé. Aí eu consigo olhar para o futuro e dizer, se eu estou fazendo tudo certo, vai dar certo. Agora o empresário brasileiro faz tudo errado. E quer que dê certo. Mas ele tem fé. Aí ele olha pro morto, que é a empresa dele, e tenta usar essa fé. Vai morto, ressuscita. Vai morto, vai dar certo. Vai morto, vai Muito acontecer. bom. Não, amigo, já morreu. Muito bom. Já morreu, sua empresa já morreu. Muito bom, muito bom. Então o que é você olhar somente para a demonstração financeira de forma estática? Ou você vai olhar para tudo que você está fazendo certo e vai continuar acreditando nisso, e você vai ter uma base sólida dizendo, isso aqui é o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Ou você vai estar olhando para o morto. E aí você olha para o morto e tenta arriscar a sorte de continuar. Então essa é a grande realidade do empresariado brasileiro que romantiza o negócio. Ele não quer enxergar que já morreu. Mas a verdade é que ele já sabia há muito tempo que morreu porque ele vem construindo isso sem pilares sólidos. E aí quando a gente fala a gente brincou aqui, falou de fé, de valores éticos e morais, mas na verdade isso é a base de sustentação de qualquer negócio. Porque um negócio construído com pilares sólidos prospera e se perpetua. Não construiu com pilares sólidos, desculpa, amigo, em algum momento você vai ter problema. É igual a parábola da casa na areia e a casa na rocha, né? Exatamente. Agora não adianta você pegar e ficar construindo o seu negócio baseado em caixa 2. Né? E eu tenho caixa A e tenho caixa B. Te citei exemplo também nesses dias que a gente está conversando. Né? Então, assim, eu tenho caixa oficial e tenho caixa não oficial. Né? A partir do momento que você fez isso, você vai ter que ter o estoque oficial e o estoque não oficial. Tipo o isso. empregado oficial e o empregado não oficial. Né? A Aí vira conta uma bola de oficial neve, e a né? conta extraoficial. É o efeito dominó, que você quando vai cai... você vai ter que conviver com erro a vida toda. E você conviver com erro é um problema maior do que identificar o erro e corrigir. A questão é que quando você identifica o problema para corrigir ele, a dor, ela é instantânea, imediata. Você gosta de tomar Bezentacil? De jeito nenhum. Já tomou? Não, de jeito Nunca nenhum. tomou? Não posso porque eu sou alérgico. Eu tenho uma condição especial. Já tomou, Natália? Se eu tomar Bezetacil, eu caio Voltarem. duro. Voltarem, já Voltaren tomou? já. Aquela dorzinha Voltaren na coluna, já. tomou Voltaren? Eu tomei, Voltaren. Dá aquela dor na hora, dá aquele tranco na perna quando toma Voltaren, não dá? Você tá doido, fica até sem mexer. Não é melhor tomar o comprimidinho? Muito melhor. Mas aí você tá morrendo de dor, cara, você não anda. Você tá morrendo de dor, não anda. Você pratica algum esporte? Eu pratico. Me cita aí. Vôlei de areia. Então, beleza. Você tá lá jogando vôlei de areia, de repente foi dar aquela porrada e estirou o músculo aí do braço e deu uma distensão. Aí, pô, você não tá aguentando de dor. Aí você vai lá no médico, o médico faz o exame e fala, de fato aí o negócio tá feio. Então é o seguinte, eu posso te dar esse anti-inflamatório que daqui 10 dias pode ser que vai estar bom. Ou é o seguinte, amigo, toma injeção agora, daqui 2 horinhas você tá zerado, vai fazer um repouso para se recuperar, mas já vai para casa sem dor. E aí, o que você prefere? A injeção ou comprimidinho 10 dias no risco de não dar certo ainda? Injeção agora. Então, amigo, às vezes a injeção é necessária. A questão é que a injeção dói, vai te tirar da zona de conforto. Você vai precisar de alguém para dizer para você, para agora, reorganiza os processos, reorganiza a empresa e faz esse negócio acontecer. Ah, mas vai doer. Se eu fizer isso aí, como é que vai acontecer? Eu vou travar, que é uma das grandes objeções. Não, mas se eu colocar auditoria aqui, vai travar meu processo. Fala, não vai travar nada. Pelo contrário. Se você entende que a auditoria vai travar o seu processo, significa que o seu processo é inadequado. Porque o bom processo, na verdade, ele só é validado pela auditoria, nunca travado. Muito bom, sensacional. Bacana. É um tema que realmente exige aprofundamento, porque é um grande tabu que a gente tem hoje, né? E é um tabu que a gente precisa quebrar, Gustavo, porque
eu poderia vir aqui explicar para você onde nasceu a auditoria, a história da auditoria, te colocar aqui o manual de auditoria, te explicar a metodologia de avaliação de risco na auditoria, de materialidade, de amostragem, as ferramentas de auditoria, sistema, data analytics. Eu podia te explicar tudo isso. Não adianta, é perda de tempo. Porque o que a gente precisa é dar um passo atrás e mostrar que a auditoria é muito mais do que um conjunto de ferramentas. A auditoria é um conjunto de estratégias. As ferramentas são secundárias. A forma de fazer auditoria é secundária. Agora, a estratégia que vem embarcada com a auditoria é muito maior do que as ferramentas que ela coloca à disposição do empresariado para conhecer o seu negócio. Sensacional. E eu queria pegar um gancho que você falou a respeito do reposicionamento do bombom, do ouro branco, né? Ouro branco, sonho de valsa. Sonho de valsa. Onde uma auditoria, através de um tributarista, percebeu uma oportunidade na lei de fazer uma redução de imposto, de tributação. E com isso, com essa economia dentro de um volume absurdo de vendas, ele colocou caixa de forma imediata dentro do negócio. O próprio site da empresa fala que a cada minuto 1.100 sonhos de valsa são vendidos. Olha isso, é absurdo. Qualquer bitaca que você entrar no Brasil hoje, no interior ou na capital, vai ter um lá. Vai ter um lá vendendo. E na cara do gol ali, no caixa. Então você imagina uma mudança de tributação para poder fazer com que essa empresa, dentro da lei, pagasse menos através de uma auditoria de um tributarista que foi lá e identificou, colocou dinheiro imediato dentro desse caixa. Isso é o benefício direto, porque tem o benefício indireto disso também. Mas aí eu queria pegar o gancho disso para a gente falar sobre uma outra coisa que a gente vê, e isso a gente vê na prática também, com clientes, com alunos das nossas mentorias, com pessoas que estão muito no jogo do digital também, que lucro não é caixa. E eu queria que você me falasse muito sobre essa visão que você tem sobre isso. E que não é uma visão, é uma realidade. Mas que é algo que as pessoas, a grande maioria das pessoas que eu conheço não tá atenta para isso. E aí, lucro é caixa? Você preferiria ter hoje 10 Ferraris na sua garagem com um boleto de 60 meses para cada uma delas? Ou o dinheiro de todas as Ferraris investidas em fundos imobiliários te dando aluguel todo mês? Com certeza a segunda opção. Maravilha. Essa é a realidade de quantas pessoas no Brasil? Não, poucas. E aproveitando essa amostragem da questão do fundo de imobiliários como exemplo, é menos de 2%. Pois é. No Brasil. Agora explica para mim por quê. No caso do fundo imobiliário, porque existe uma oportunidade de desmistificar também. O fundo imobiliário está quase como auditor, né? As pessoas, por desconhecimento, acabam não investindo. Exatamente. Mas estou citando isso como exemplo para dizer para você o seguinte. Se acostumou no Brasil a atrelar sinônimo de sucesso a você ostentar. Bens materiais. A ostentação, Perfeito, e bens materiais é sinônimo de sucesso. Perfeito. E o que a gente vê, na verdade, é um monte de empresário endividado. E que você vai olhar o saldo do banco lá... Exato. Aliás, nós temos empresários aí, tem uns caras xarope aí na internet aí, Gustavo. Tem um doido aí no Brasil aí, que ficou famoso, tá pra tudo que é lado aí, mas... ele vai falar, qualquer coisa que ele vai falar, não, que eu tenho um negócio de 200 milhões. Esse outro aqui nós ganhamos 300. Deixa eu dar um número importante. A gente tá falando de auditoria aqui, não tá? Pega essa aí, você que é empresário, que fica acompanhando aí guru da internet, que fica vendo só palco e não conhece bastidor, pega esse número que ele vai falar aí agora. Então, beleza. Toda empresa no Brasil que tem mais de 240 milhões em ativos, ou fatura anualmente mais de 300 milhões, torna-se empresa de interesse público. Isso é empresa individualmente ou grupo econômico. Ou seja, um conjunto de empresas controladas por um mesmo controlador, por uma mesma pessoa ou por uma mesma holding, ou chame do que quiser. Tem que publicar demonstração contábil. Tem que passar por auditoria. Agora eu pergunto, as empresas desses gurus da internet aí estão sendo auditadas por quem? Porque se fatura tudo isso, deveria estar passando por um processo de governança minimamente regulatório. Minimamente. Então, assim, hoje ficou fácil falar. As pessoas falam. Até se eu chegar aqui bem arrumado, bacana e tal, eu brinco com o pessoal, né? Falo assim, eu ando... Se você abrir minha bolsa, ele tem uma Mont Blanc inteiro ali dentro ali. Eu nem sei por que eu ando com aquilo ali. Porque no final do dia eu gosto dessa daqui, ó. Essa aqui é a caneta que eu gosto de escrever. Por quê? Ela é mais confortável para mim.
Então eu comecei a entender ao longo da minha vida que essa é a relação que o empresário brasileiro tem com o seu próprio negócio e com o seu próprio dinheiro. Muitas vezes ele quer escrever com uma caneta Montblanc que ele não tem dinheiro para pagar a tinta, mas ter ela na mão é importante para ele. Exato. Isso satisfaz o ego. Isso satisfaz o ego. Mas isso não sustenta negócio a longo prazo. O que sustenta negócio a longo prazo é caixa. É dinheiro. Não tem outra coisa que sustenta. Aí as pessoas ficam vendendo. Tem um outro aí vendendo assim. Você quer sair do operacional do seu negócio? Você tem que colocar pessoas, processos e tal, que você vai ter performance e tal. Balela. Balela, engodo. Pegou teoria de qualquer MBA que fala da estrutura e dos pilares de governança corporativa. Tem que ter? Tem que ter pessoas, tem que ter processo, tem que ter performance. Aliás, eu aplico isso no meu negócio. Mas tudo a seu momento, né? Mas por que eu aplico isso no meu negócio? Porque hoje eu tenho um negócio que é aplicável. Agora, se o teu negócio não gera caixa, amigo, vou contratar pessoas. Às vezes o teu negócio não sustenta ninguém, você tem que trabalhar sozinho. Você vai ter que colocar a bunda na cadeira e a mão na massa. Literalmente trabalhar. É ou não é? É isso aí. Ah, não, mas eu vou criar aqui um processo, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo. Não, você tem que gerar caixa. A partir do momento que você gera caixa, todo o resto é implementável. Empresa que não tem caixa não implementa nada. O pessoal no escritório brinca, né? Quando eu pego uma demonstração financeira, eu lembrei de uma série que eu assisti esses dias de um doutor que ele é autista, né? O The Good Doctor. Já assistiram ou não? Não. Eu já assisti alguns capítulos. Já, fantástico. Eu recomendo para todo mundo assistir. Eu comecei a assistir, me interessei, porque a minha esposa, que aliás, falei pouco dela aqui, porque se eu falasse da minha esposa aqui, eu teria que falar pelo menos umas 2 horas, né? Porque ela é uma grande incentivadora dos meus negócios e para chegar onde eu cheguei é porque ela e os meus 3 filhos foram, na verdade, todos os pilares de sustentação. Então, ali eu tenho pessoas, processo e performance. E porque você teve a sua mulher como auditora do seu negócio, né? A esposa é auditora de um homem de sucesso, não é? Literalmente. E todo dia eu caio na amostragem dela. Todo dia eu tô sendo testado. Mas e só, gente, essa frase é uma frase dele de bastidor que ele soltou, eu achei sensacional. Né? Então por trás de um grande homem existe uma grande auditora, geralmente é a mulher e a esposa. Muito bom. Pô, agora não sei nem onde eu tava mais. Vamos voltar. Falou na esposa auditora, me deu medo. Eu já fiquei... Ai, quase que o sentimento do... Mas eu brinco lá no escritório, eu pego uma demonstração contábil. Por que eu citei o The Good Doctor? Porque nessa série, o médico, ele vivencia determinadas situações, ele é autista, né? Ele vivencia determinadas situações, ele congela. E aí a série mostra que ele está pensando, ele está construindo, concatenando as ideias para chegar numa solução. E eu não sei te explicar, mas a demonstração contábil, financeira, para mim é mais ou menos isso. Quando eu pego o número, salta nos meus olhos. Eu começo a ver uma série de coisas. Eu faço análises muito rápidas. Então, esses dias eu estava no escritório e a gente estava discutindo a opinião nossa como auditor independente na demonstração financeira de um determinado cliente. E quando eu olhei, eu falei assim, essa empresa está quebrada. As pessoas os auditores quiseram me matar. Minha equipe falou, não, você está equivocado, como assim? Olha o tanto de ativo que essa empresa tem, olha isso, olha aquilo. Eu peguei, olhei assim, falei, olha a demonstração do fluxo de caixa. Essa atividade aqui não gera caixa. O custo do produto dele está errado. A estrutura de planejamento tributário dele está equivocada. E comecei a listar. Né? Então, dali eu comecei a ter várias discussões e aí foi onde eu falei isso para a minha equipe. Eu falei, lucro não é caixa. Lucro, muitas vezes, é um instrumento do acaso, muitas vezes, porque existe uma série de coisas que está errada ali naquela demonstração contábil e permitiu que ela desse lucro. Até porque planilha e sistema aceita qualquer coisa, né? Exatamente, mas quando você olha para a demonstração, a empresa não gera caixa. Perfeito. A empresa tem um problema grave de continuidade operacional. Porque o que garante continuidade operacional e perpetuidade é caixa, não é outra coisa. Então as pessoas precisam entender, eu quero ter liberdade financeira. O próprio nome já diz, liberdade financeira, certo? Ok. Liberdade financeira, porque eu quero viajar mais, porque eu quero conhecer Dubai, eu quero tirar 3 férias por ano. Eu não quero ficar colocando a mão no operacional. Aí fica vendo esse tanto de guru na internet vendendo isso. Aí vai lá, compra um guia prático de R$97.
Se ele quiser uma segunda opção, você vende uma mentoria para ele de R$ 1.997. Ou ele vai participar de um evento físico que vão explicar para ele pessoas, processo e performance. Balela, ensina o cara a ter caixa. Empresa que tem caixa, o dono vai para Dubai, vai para onde quiser, porque a empresa se sustenta. Então ele não fica mascarado atrás de um lucro ou de uma teoria que muitas vezes não funciona. A gente não pode mascarar a visão do empresário. E o auditor é esse cara. De trazer você para a realidade e dizer, teu negócio não está gerando caixa e você precisa entender onde teu caixa está sangrando para garantir que o teu negócio continue existindo. Porque enquanto o lucro pode ser um instrumento contábil, o caixa é o maior instrumento de perpetuidade operacional do teu negócio. Então olha para ele. E aí hoje a gente está criando, e no mercado você vai ver muito isso aí, Natália, você que está bem envolvida aí na área financeira... Isso. Você vai ver muito disso. A pessoa fala assim, sou gestor financeiro. É nada. Você é contador de dinheiro. Você é igual eu era na época que eu era cobrador de lotação. Você contava dinheiro, recebia, no final do dia prestava conta. Porque o gestor financeiro, na verdade, não é o cara que conta dinheiro. Gerir empresa que tem caixa é fácil. Demais. Agora, criar alternativas para que aquele negócio gere caixa, isso sim é gestor financeiro. Então, você não precisa de alguém para contar teu dinheiro. Você precisa de alguém para garantir que você tem a estratégia correta para, ao invés de gerar lucro, gerar caixa, porque caixa é prosperidade. Caixa é a verdadeira riqueza. Caixa é tangível. E Qual que é a única coisa que não pode ser digital em um negócio? Dinheiro. Dinheiro não é digital. A pessoa fala assim, eu tenho... Não, eu comprei. A gente falou muito desse pessoal aí, né? Não, eu tenho X milhões disso, X milhões daquilo. Fala, tá bom, abre o extrato bancário para mim, mostra os investimentos. Põe na tela, hein? Se você for lá no banco agora sacar esses milhões aí, saca ou não saca? É isso que é a verdadeira geração de riqueza de um negócio. Liquida ou não liquida? Tem liquidez ou não tem? Exato. A verdadeira liquidez, ela se transforma em caixa, dinheiro. Não tem jeito. E aí, por mais que as pessoas não gostem, pelo amor de Deus, gente, eu não sou materialista. Eu não tô falando aqui que dinheiro é a solução do mundo. Tô dizendo para você que se você quer ter um negócio, tenha dinheiro. E garanta que esse negócio gere dinheiro. Porque senão, não vem com esse negócio de que você tem a melhor ideia do mundo, porque se você não tiver como perpetuar esse negócio, você pode ter a melhor ideia do mundo, vai morrer. Ninguém vive de ideia. O cara que tá dizendo para você que tem as melhores ideias e que vive de ideia, tá te vendendo alguma coisa. E o que ele tá te vendendo tá gerando caixa. Você tá pondo caixa no bolso de alguém. Então o dinheiro não pode ser digital. O dinheiro, você tem que ter ele na palma da sua mão a hora que você precisar. Então isso num negócio é determinante. As pessoas perseguem venda. Então você tem dois tipos de pessoas. Tem a que persegue venda e você vai ter um outro grupo que fala assim, o importante é a última linha. Eu falei, qual linha? Se for a última linha da DRE, não quer dizer nada. Vem lá o contador do empresário e fala assim, deu lucro. O empresário corre lá, fala pro financeiro, vou investir nesse tudo. O financeiro fala, não, é uma discussão, não tem dinheiro. Mas como assim? Eu tô com lucro, não tem dinheiro. E aí, que negócio é esse? É uma discussão complexa, né? Se a gente fosse entrar aqui em instrumentos contábeis, né? Então, às vezes existem diferenças temporárias entre a contabilidade e o fiscal ou na realização de determinados instrumentos contábeis. Então, existe uma figura, por exemplo, que é o imposto diferido, o imposto de renda diferido. Às vezes a empresa que tem... Por exemplo, uma empresa que tem expectativa de rentabilidade futura e que existe em seus registros fiscais prejuízo fiscal acumulado, base negativa de contribuição social, eu sei que é meio técnico, meio chato isso, mas ele pode antecipar o reconhecimento desse imposto diferido. Ou seja, é o imposto que um dia vai se realizar. Isso vira um ativo para a empresa. Tá lá, imposto de renda diferido. Onde está esse ativo? Se eu for lá no estoque, lá, eu consigo ver o estoque de R diferido? Não. Qual que é a contrapartida disso? Positivo no resultado. Aí você tem um prejuízo operacional, um imposto de renda diferido e muitas vezes gera lucro. Isso vira o resultado da empresa. Como eu já tive casos em empresas. Aí você olha a DRE, lucro. Mas cadê o caixa? Foi onde? Então, ele está olhando, às vezes, a informação estática, no momento errado e da forma inadequada. Não estou desprezando a DRE. A DRE ela é de extrema importância para você usar em comparações específicas e para medir performances específicas.
Então, eu posso ter contratos que eu pago performance e posso ter contratos que eu pago caixa. Pô, uma coisa que eu sou contra, você vai brigar comigo. Se é de venda, você vai brigar comigo. Você vai... uma coisa que a maioria das políticas de comissão são baseadas em venda. E eu acho isso horrível. Por quê? Porque às vezes o cara vende uma coisa que no final do dia não me dá caixa, não me dá lucro, não me dá nada. Mas eu tô pagando comissão. Mas ninguém fala hoje numa discussão, fala assim, não, vamos fazer o seguinte, você me traz esse contrato, eu tenho tanto de custo, isso aqui vai me gerar tanto de caixa em cima do caixa. Em vez de te dar 1% da venda, vamos fazer o seguinte, vou te dar 30% do caixa. Você já viu alguém fazer isso? Não, raro. Ninguém faz. Muito difícil. Porque é mais cômodo fazer o quê? Te pago 1% do que vende e me viro com o resto depois. Só que nessa de se virar com o resto depois, você está com todo o risco. Você tem que entregar a venda, gerenciar assumir o custo, a bucha toda. assumir a bucha das despesas, pagar imposto e no final do dia torcer para ver se sobra alguma coisa para você. Essa é a mentalidade, é assim que foi construído o empresariado de anos no Brasil que a gente precisa mudar. Você falou perfeito, torcer, né? A fé tá ali, né? É a fé, fica torcendo. Mas qualquer imprevisto que acontecer no caminho, todo mundo ganhou, você foi o último a ganhar. Verdade. Nossa, perfeito. Agora, quando você faz um gerenciamento baseado, e eu falei para você isso hoje, eu falei, a riqueza ela é gerada. A riqueza é gerada. Então eu falei para você, falei assim, você e Natália, nasce um bebê. Isso é geração de riqueza. Se eu perguntar para você, qual que é a maior riqueza da sua vida? Minha família, com certeza. Então assim, ninguém fabrica uma família. Eu não consigo chegar na frente do espelho e falar assim, eu sou a minha família. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, eu sou o Cleverson e esse aqui também é a minha família. Não tem como. Então assim, família é gerada. Então riqueza tem esse conceito. A riqueza, ela não é construída. Patrimônio você constrói. Fala assim, vou construir uma casa, tijolo por tijolo. Mas se vem o vento amanhã e um tsunami derruba a casa, e aí? O que acontece? Teu patrimônio vai todo embora. Mas se você tiver uma família, a família tá lá do teu lado ou não? Sim. Quer dizer, tem algumas que não, né? Mas numa família sólida. Estruturada. De verdade. Tá lá do lado ou não tá? Total. Então isso é riqueza. Então a correlação que eu faço em relação a todo negócio é isso. Você precisa construir riqueza no seu negócio. E essa riqueza, no final do dia, tem que garantir que você perpetue o seu negócio como um negócio próspero, gerando prosperidade na vida de outras pessoas. E a única coisa que faz isso, eu não conheço outra, é dinheiro. Então, por mais que as pessoas não gostem de dinheiro... aliás, da minha vida pessoal, eu lido muito com isso, né? Você sabe, eu sou cristão, sou evangélico, sou pastor também... Né? Sou membro de uma igreja. E aí quando a gente fala de dinheiro na igreja, fica todo mundo olha pra gente assim e fala assim, olha lá, mercenário, só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro. Poxa vida, mas... Como que uma pessoa dessa vai atrair dinheiro pra vida dela com esse tipo de pensamento? Nunca. Porque o pensamento é medíocre, é miserável. Esse aí não tá pensando nem em construir nada. Esse aí nem construir nada. Você vai atrair algo que você repele. Exato. Então a empresa, você tem que gerar riqueza nela, plantando sementes adequadas. Então um bom controle. Uma boa relação sua com o controle, com gerenciamento de risco, com um olhar externo, um bom relacionamento. Quando você vai casar, você faz o quê? Você vai casar, você convida algumas pessoas para o casamento, certo? Mas aí você convida algumas pessoas que são chaves ali, né? Que elas estão ali pertinho de vocês. Quem são? Os padrinhos. Os padrinhos. Então, qual que é a função do padrinho? A função do padrinho é a função de estar ali sendo o auditor do seu casamento. Porque ele é testemunha de um ato seu, onde você olhou para a Natália e falou assim para ela, até que a morte nos separe. E o cara foi lá e assinou o nome dele. Tô testando isso aqui, hein? Você lascou com alguém ainda, porque alguém teve que assinar. Você me trouxe aqui para testemunhar. Exatamente. Isso. Então, assim, o auditor é esse cara. Olha que analogia terrível isso. O auditor é esse cara que vai com você, com a Natália, no cartório. Você vai lá, jura tudo por ela. E o auditor vai lá e assina como testemunha. Fala assim, de fato, o Gustavo e a Natália estavam aqui mesmo e juraram esse negócio. Aí você pega ele, arranca do cartório e leva na igreja, na frente de um sacerdote, jura a mesma coisa e ele é obrigado a estar ali parado, estático, como testemunha e vai ter que assinar junto com você também. O auditor é esse cara. Entendeu? Então, para pensar que isso, na verdade, a figura do auditor, a pessoa do auditor está implícita em tudo que a gente faz na vida. Em tudo. E ele é um instrumento de geração de valor. E as pessoas precisam entender que quando eu construo um negócio com pilares sólidos, fortes, consistentes,
E validados por essas testemunhas, esse negócio prospera. Cara, sensacional e muito bom essa elucidação e explicação dessa visão de geração de riqueza, de construção de patrimônio, de liquidez. Tem muito se fala da lista da Forbes, dos bilionários e milionários que estão lá listados na lista da Forbes, e todo mundo fica batendo palma para isso. Mas tem casos e casos de pessoas que estão lá, mas que, por exemplo, o caso da EGX, que é um caso muito conhecido aqui no Brasil, que quando... Do Ike Batista? Do Ike Batista. Quando quebrou, o que sobrou na mão desse cara? A lista da Forbes, pra mim, é a lista mais mentirosa que existe. Fala mais pra gente sobre isso, que eu gosto muito dessa visão sua também. Tô polemizando no seu muito podcast. Muito bom, adoro aqui. Isso. Aqui a gente trouxe pra fazer... É a revolução dos dígitos. Mas vão bater em mim até não querer mais, você vai ver. Mas a verdade é o seguinte. Quando você pega listas como essa, a forma como essa lista elenca essa geração de patrimônio, né? Então eu não estou falando de riqueza, estou falando de patrimônio, né? Ela é construída através de patrimônios que não estão necessariamente sob controle daquelas pessoas que estão lá naquela lista. Então, o caso do Ike Batista, por exemplo, ele tinha uma empresa extremamente próspera para aquele tempo, né? Que todo mundo olhava assim, é próspera, uma empresa próspera. Isso aqui, poxa, petróleo. Quer um sinônimo maior de prosperidade do que petróleo? Mas a verdade é que todo aquele plano de prosperidade estava construído sobre um pilar raso. Ou seja, ele fez previsões para um mercado que não se concretizaram. Essas previsões fizeram com que as ações dessa empresa fossem lá em cima, no momento em que todos acreditaram. E quando isso passou a não se concretizar, porque não tinha um pilar sólido, essas ações despencaram. Então a riqueza dele estava medida pelo tamanho do patrimônio de uma empresa, e o patrimônio dessa empresa estava construído com base em um pilar furado. Com base em papel. Papel. Então, assim, essa é uma escolha. Tem gente que gosta, tem gente que quer construir um papel bonito. E vai viver assim a vida inteira e vai morrer desse jeito. Vai morrer sendo um pedaço de papel bonito. E existem pessoas que escolheram fazer do jeito certo, com pilares sólidos. E ao chegar ao final da sua carreira aqui nessa vida, deixar um legado. Essa é a grande diferença. Então existem sim nomes que estão na Forbes que são extremamente consolidados, mas não necessariamente aquele patrimônio que está lá reflete a realidade do que está no bolso daquela pessoa física, exato, do empresário. Exato, e a gente precisa entender isso, né? Então é muito comum que você tenha empresas que tenham patrimônios exorbitantes. Mas e se algo acontecer? E se der errado? E se eu fiz a previsão de ter milhares de barris de petróleo extraídos naquele ano e de repente não extrair nenhum? É o caso da OGX, o caso do Ike Batista. Os planos começaram a não se concretizar. Por quê? Estava com base no achismo de que ia dar certo. Tinha estudos, tinha isso. Aí nós vamos entrar em uma discussão que é muito ampla. Porque muita gente se deu mal junto com ele. Muita gente. Então, infelizmente, isso aconteceu. Assim como já aconteceu com uma diversidade de outros negócios e vai continuar acontecendo. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é, de fato, alertar. Talvez a gente não chegue nos nomes dessa lista, mas alertar aqueles que um dia aspiram esse tipo de coisa de que, tudo bem, não tem problema você estar lá. Desde que você esteja lá com pilares sólidos e construídos e lastreados por um negócio que, de fato, construiu riqueza e não um pedaço de papel, não apenas números. Então, existe uma diferença muito grande. Riqueza não é número. O número pode ser um pilar da riqueza, mas riqueza não é número. Quantidade não é sinônimo de riqueza também. Entendeu? Então, é uma questão de escolha. É uma filosofia de vida, em alguns casos, principalmente tratando-se do empresariado como um todo. Não estou dizendo só brasileiro, não. Isso é um problema, essa é uma problemática do ser humano. Talvez você tenha que trazer alguém de filosofia para tentar discutir e fazer um contraponto também com alguém de psicologia para entender comportamento humano. Eu entendo comportamento de números e, com base no comportamento dos números, dizer está no caminho certo ou não está. E tentar, na medida do possível, gerar valor para esses negócios, para que eles prosperem e gerem riqueza a longo prazo. Sensacional. E como que hoje como que a PKF Brasil pode, através do seu portfólio de produtos e serviços,
Como que você hoje ajuda os empresários a, através da auditoria, construir riqueza? Eu acho que um ponto importante é o nosso portfólio de serviços é muito amplo. Então, a auditoria é um dos nossos produtos. Seja auditoria interna, seja auditoria externa, seja auditoria para fins regulatórios, seja auditoria de conformidade, de quadros específicos isolados, de procedimentos previamente acordados. A auditoria é um produto, mas, na verdade, a gente tem uma gama de outros produtos na área de consultoria tributária, por exemplo, com recuperação de impostos. Isso é legal, isso é caixa. Isso é caixa para o empresariado, recuperação tributária, planejamento tributário. Você citou bem aqui a questão do bombom, né, do sonho de valsa. Então, planejamento tributário bem feito. Nós temos a área de consultoria que ela é diversa. Às vezes o empresário ele tem um negócio e não sabe quanto o negócio vale. A gente diz para ele quanto o negócio ele vale. Isso é valuation. Às vezes o empresário não tem plano de sucessão, ou seja, ele não tem para quem passar a empresa dele e está em um momento de maturidade do negócio. A gente prepara a empresa para ser vendida. A gente prepara a empresa para que potenciais investidores adquiram uma participação ou integralmente esse negócio. A gente atua com fusões e aquisições de negócio. A gente entra muito forte na área de inovação. Então nós estamos agora com um produto fantástico para o mercado. O governo lançou no final de dezembro, vou falar isso olhando para a câmera, por isso é muito importante. O governo lançou no final de dezembro um programa chamado Mover. E o programa Mover é um programa para a cadeia produtiva do setor automotivo. E isso traz benefício fiscal imediato para as empresas que vão se refletir em caixa para elas. E pasmem, a maioria das empresas não conhecem. E isso não é para a grande empresa, isso é para toda a cadeia produtiva do setor automotivo. Nós temos Lei do Bem, por exemplo, antiga Lei da Informática, que você consegue, através de estruturação de processos internos, comprovar que você está investindo em pesquisa e em desenvolvimento e utilizar isso como subsídio, como recurso de se deduzir pagamento de impostos e ter economia tributária. Esse planejamento tributário também dentro do chapéu de inovação. Então, isso é um produto bem legal que a gente está fazendo. E existem os casos onde a gente, de fato, e aí vou usar o mão na massa, mais uma vez, é onde, de fato, a gente põe a mão na massa. Às vezes, a contabilidade do cliente precisa ser reestruturada, o processamento fiscal, folha de pagamento, ele precisa rever os processos dele. A gente coloca a mão na massa para fazer também. Então, o nosso portfólio de serviços na PKF Brasil e na PKF como um todo, né? Eu represento hoje a PKF na América Latina e sou diretor da PKF Global. É uma grata satisfação para mim poder servir aos meus companheiros na América Latina com essa visão de negócios, né? Nós vamos ter agora um evento em junho no Panamá, um evento fantástico que reúne todos os empresários do nosso segmento da PKF na América Latina. A gente vai ter agora em junho um evento no Panamá. E nesse evento a gente vai ter agências de desenvolvimento, por exemplo, a Pro Panamá vai estar presente, a agência de desenvolvimento do país, ligado ao Ministério de Desenvolvimento. E a gente vai estar lá. Então, discutindo o quê? Como levar essa auditoria e todo esse portfólio de serviços com um olhar mais estratégico para a mentalidade do empresário, para que ele não veja a gente somente como um produto de chancela, como um carimbo. Porque a gente não quer ser um carimbo. A PKF não quer ser um carimbo no papel da empresa. A PKF quer ser um agente transformador de negócios em negócios prósperos. É tirar você do comum e fazer você pensar fora da caixa. Né? Então, essa é a nossa missão como PKF. E para isso, é claro, a gente deixa sempre, né? Se você me permitir, a gente deixa sempre os nossos contatos. Claro, manda o seu jabá aí pra gente, por favor. Vamos lá. Então, como que o pessoal pode, como que o empresário que tá assistindo a gente pode entrar em contato com você, com a PKF, para poder saber mais a respeito desse serviço e como que vocês podem ajudá-lo? Maravilha. Redes sociais, Instagram, @PKF Brasil. Eu falo sempre, né? P de pato, K de que bom, F de faca, né? PKF Brasil com Z. Mas por que Brasil com Z? Nós somos uma empresa global e muitas vezes o estrangeiro tinha dificuldade, né, com o Brasil, escrevia com Z e o e-mail vinha errado. Né? Então a gente já resolveu o problema. Uma grande gama dos nossos clientes são internacionais. Né? Então, PKF Brasil com Z, então @PKF Brasil, www.pkfbrasil.com.br e também através do e-mail, contato@pkfbrasil.com.br. Eu mesmo faço questão de responder os primeiros contatos. Eu gosto de participar
desse momento de ter a interação com os nossos novos clientes ou com os potenciais clientes, porque eu entendo que esse primeiro contato é extremamente importante para se estabelecer uma relação duradoura e a longo prazo. Sensacional. E para a gente, então, terminar de colocar uma pedra sobre esse tabu de auditoria como vilã, que mensagem você quer deixar para o empresário que está assistindo aqui, uma mensagem final? É de fato dizer para o empresário que o empresário brasileiro ele é um vencedor nato. A gente vive em um país que é um país extremamente próspero. Como eu já falei para vocês nesses 2 dias que nós estamos juntos, eu sou brasileiro. Eu já tive muitas oportunidades de viver fora do Brasil, mas eu sou realmente apaixonado pelo Brasil. Nós somos uma terra produtiva, nós somos uma terra onde tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, dá certo, de um povo extremamente batalhador e trabalhador. Então, o que eu digo para você é que continue sendo trabalhador, continue sendo batalhador, mas canalize tudo isso em estratégia. E não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de dizer que não sabe. Não tenha medo de dizer que não conhece. E mais do que isso, esteja aberto a alguém chegar para você e dizer que existe um outro caminho, uma outra alternativa, porque no final isso vai gerar valor a você como pessoa, como empresário, e mais que isso, vai permitir que você tenha um negócio cada vez mais próspero. Sensacional. Adorei. Gente, adorei esse papo. Queria agradecer de coração. Obrigado por esse momento aqui. Muito bom mesmo receber, né? Foi excelente. Extremamente... Esses 2 dias foram sensacionais. A gente pôde mergulhar muito sobre esse universo, conhecer muito também, né? Eliminar percepções que a gente tinha também sobre esse assunto. Foi muito bom, cara. Parabéns pelo seu trabalho. E tamo junto. Obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade. De fato, foram 2 dias onde eu pude aprender muito. Então você vê que eu, com toda essa experiência, tantos segmentos que eu já atuei, eu parei 2 dias para você, Gustavo, me dar uma aula. Né? Então, assim, é de fato ter essa humildade de parar, de ouvir, de compartilhar, porque é nesse compartilhamento que a gente cresce. Então, poxa, muito obrigado. Que Deus continue abençoando e prosperando vocês, que a Mão na Massa continue sendo esse agente transformador de negócios e de geração também de riqueza e de novos negócios. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe, né? A toda a equipe Mão na Massa, muito obrigado. Obrigado pela recepção, pelo carinho, pelo pão de queijo. Nossa marca. Então, gente, Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Você também, meu amigo. Obrigada. Gente, então estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria agradecer muito você que está aí acompanhando a gente. Espero que você tenha gostado muito desse papo. Eu gostei muito de fazer esse episódio. E se você está vendo a gente pelo YouTube, já deixa aquele like, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que está vindo por aí, de toda a pauta que a gente tem e não perder nada. E você pode mandar aqui também nos nossos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver abordados aqui na nossa Revolução dos Dígitos. E não se esqueça, a cada episódio, uma nova revolução. E você pode nos encontrar no Instagram, @mãonamassa.aceleradora. Um grande abraço e até a próxima Revolução dos Dígitos. Até a próxima, pessoal.